Infelizmente, brilhantes pensadores como Freud, Jung, Adler, Kant, Hegel, Vygotsky, os existencialistas como Sartre, Nietzsche, Merleau-Ponty, Kierkegaard, que foi o pai do existencialismo, eles brilharam na construção das suas teorias, mas não tiveram oportunidade de estudar, talvez a última fronteira da ciência, o processo de construção de pensamentos. E por isso, não desenvolveram técnicas de gestão da emoção para a prevenção de transtornos emocionais. Veja bem, o pensamento ele é formado em milésimos de segundos. Enquanto eu estou falando com você, sem que você perceba, uma série de fenômenos está atuando para que você compreenda cada verbo que eu conjugo tempo-espacialmente, cada pronome, cada adjetivo, o que indica que esta última fronteira da ciência, a construção de pensamentos, de fato é de uma complexidade sem precedente. Tão grande que se nós a conhecêssemos minimamente, jamais discriminaríamos as pessoas, seja pela cor da pele, pela sexualidade, pela condição socioeconômica, intelectual ou cultural. Existem 3 tipos de pensamentos. O pensamento essencial é um pensamento inconsciente, o pensamento dialético, que usa os símbolos da língua, e o pensamento antidialético, que usa a imagem, é o pensamento imaginário. Quando você tem saudade, você usa o mais complexo dos pensamentos, que é o pensamento antidialético. Um computador, a inteligência artificial, jamais sentirá saudade. Quando você experimenta a solidão, está próximo e distante das pessoas, isso é obra do pensamento antidialético, mesclado com a emoção. Um computador jamais sentirá solidão. Quando você se autopune, quando você se autocobra, quando você tem necessidade ansiosa de que os outros gravitem na sua órbita, também doentiamente, isto é uma construção do pensamento antidialético. O pensamento dialético, ele é mais simples, dotado da necessidade de símbolos, de códigos. Por isso nós usamos para ler, para escrever, para debater. Agora, o pensamento essencial é a matriz dos pensamentos dialéticos, simbólicos ou antidialéticos imaginários. Este pensamento essencial se forma milésimos de segundos antes de você imaginar, por exemplo, o seu filho na sua mente e ter saudade deles, ou a sua namorada ou namorado. Ele surge antes que as palavras ganhem o palco da sonoridade, que é o pensamento dialético. Portanto, o pensamento essencial está na base do inconsciente. E vou lhes dizer, grande parte dos pensamentos essenciais nem chegam a formar pensamentos conscientes, que é o pensamento dialético e o antidialético. Sabe aquela angústia que nós temos, que você não sabe de onde veio e por que veio? Não chegou a se formar um pensamento dialético, você não compreende. Mas o pensamento essencial excitou a emoção e asfixiou o seu prazer de viver. Sabe aquele sentimento de angústia, ou estado depressivo, ou de ansiedade que você tem e não há uma explicação no meio ambiente? É porque o pensamento essencial não chegou a formar pensamentos dialéticos, simbólicos e nem imaginários, antidialéticos, mas chegou a asfixiar o território da sua emoção. Todas as vezes que nós usamos a técnica da mesa redonda do eu, ou mesmo a técnica do silêncio proativo, ou seja, o eu se recusa a agredir quem o agrediu, se recusa a reagir pelo fenômeno bateu, levou, você não atua antes da formação do pensamento inconsciente ou essencial, mas você constrói janelas light que faz com que o fenômeno da auto-checagem da memória não apenas leia janelas traumáticas que gera aquela depressão inexplicável, aquela angústia inexplicável, aquele mau humor que também não tem uma explicação lógica. Ele lê que você contemplou o belo, ele lê que você é uma pessoa segura, líder de si mesmo, ele lê janelas saudáveis ao redor do núcleo das janelas killer e você neutraliza, portanto, a ação destes pensamentos, um que asfixia e o outro que liberta. Vejam bem, nós estamos falando da última fronteira da ciência. É um assunto tão complexo que mesmo a nível
de doutorado ainda não se estuda. Eu acredito que no próximo século vamos dar mais ênfase a esta última fronteira da ciência. Mas saibam que você pode e deve usar técnicas de gestão da emoção que pode levá-lo a ser protagonista da sua própria história.